Olá, galera! Salve, salve! Raiou, mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Leandro e hoje vamos examinar a luz da nossa fé e através das nossas reflexões, elementos e conceitos da cultura pop. E o que raios é a cultura pop? Com a finalidade de apresentar o que pode ser admirável e aproveitável e também sobre o que pode ser descartado. Simbora para mais um episódio. Estou aqui na companhia do meu irmão Matheus da Nóbrega. Fala, Matheus, pessoal. salve, salve. Valeu. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez contigo, Leandro. É muito bom estar aqui para falar de um assunto tão interessante que é essa relação aí do cristão com a cultura e especificamente com a cultura pop, né? Afinal, o que Deus teria a ver com a cultura pop, né? Um assunto muito interessante. E aí a gente está aqui disposto a ter uma conversa muito prazerosa com o Erlan. Muito bom. Pois é, Matheus. Se talvez a definição de cultura seja muito ampla, muito abrangente, quem sabe a gente possa trazer aqui algum tipo de delimitação sobre o que é cultura pop, né? E para isso estamos aqui com um convidado de notável saber sobre o tema, né? É o Erlan Toches. Ele é apresentador de podcast também. Ele hoje não é só ovelha elétrica, mas ele também é pastor elétrico. Parabéns, Erlan, pela ordenação pastoral. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra tê-lo aqui e obrigado mais uma vez. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Raiô Podcast. A gente está gravando à noite, então não dá para fazer o trocadilho do Ohayou gozaimasu. Não dá para fazer isso. O galera aí, 2% da audiência que entendeu o japonês aí, deu um sorriso. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar aquilo que eu pude pesquisar, que eu pude contribuir para o mercado literário, né, para a parte de pesquisa em cultura pop, dialogando com teologia. Eu sou o Erlan, para quem não me conhece, sou pastor batista, aqui de Brasília, nerd, marido da Pri, sou pai da Ágata, alguém comprometido com o estudo, com o entretenimento, com a pastoralidade desse assunto e também com a zoeira. Estamos aqui para isso. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos partir, então, do livro do Erlan. O livro dele é intitulado Onde está Deus na Cultura Pop? E é um título provocativo, né? Já é um título provocativo. Ô, Erlan, quando você pensou nesse título, assim, você pensou em algum tipo de investigação, diálogo da cultura pop com a teologia? Você também se interessa bastante, né, por assuntos teológicos no seu canal. E quando você pensou nesse título, assim, o que estava passando assim na sua cabeça? Eu estava pensando em responder aquilo que a editora me pediu, porque o título do livro não era esse. O livro, Entendi. inicialmente, era para ser Cristianismo e Cultura Pop, uma introdução, algo assim, algo bem chato, algo bem acadêmico, chato. Então, só que todos os livros que fazem parte da coleção Teologia para Todos, vocês pararem para reparar, são perguntas. O cristão pode beber, mulher pode ser pastora, a igreja apoiou Hitler, teologia esfriou crente, são sempre perguntas. Então, o meu precisava ser uma pergunta. E aí, quando eu apresentei o manuscrito para a editora, eu e a Laís, que foi a minha editora, dentro da editora, olha, a gente precisa de uma pergunta. Então, a gente ficou pensando várias alternativas, algumas muito ruins, outras um pouco piores, e finalmente eu falei, olha, vamos para o básico. Onde está Deus na cultura pop? Que é uma pergunta que a resposta não está. A resposta é essa. Onde está Deus na cultura pop? Não está. Deus está presente no mundo, obviamente que ele criou de forma transcendente e imanente, mas Deus, ele habita em pessoas, e não em coisas, não em conceitos, não em identidades, ele não habita em coisas etéreas, ele habita em pessoas. Então, há pessoas
que produzem, há pessoas que consomem. E nessa dinâmica, Deus ele se faz presente naqueles que o receberam de todo o coração, entregando sua vida a Jesus Cristo. E essas pessoas consomem, algumas delas produzem, outras que não têm relacionamento com Deus de fato, consomem e produzem também. Então, nessa dinâmica aí de 4 lados, né? O crente que produz, o crente que consome, o não crente que produz, o não crente que consome. Onde está Deus nisso tudo? Então, eu quero, com o meu livro, propor diálogos, propor meios maduros, enfim, dinâmicos e respeitosos, claro, de, enfim, colocar tudo na mesma panela e a gente ter uma refeição bem legal nesse sentido. Então, foi aí que surgiu a pergunta, né? Onde Deus na cultura pop? Ah, entendi. Olha só a Eu acho história que eu por trás do entendi. livro, hein? Não, acho que eu entendi. Mas, pelo menos, ó, o lado bom do título, Erlan, é que você acaba afirmando que existe um Deus, pelo menos. Ah, sim. Ah, sim, ele pressupõe Deus, né? É. Por mais que ele não esteja na cultura pop, cristãos podem estar na cultura pop. Claro, Certo ou claro. errado? Claro, os cristãos estão no mundo, né? Jesus ora para não quero que os tire do mundo. Então, eu quero que os livre do mal. Então, existe mal no mundo. Existe mal ontológico, né? O mal que existe como pecado original. Existe mal manifesto em pessoas, pessoas más fazem o mal e prejudicam outras pessoas. E existe mal intrínseco naquilo que se faz, né? Então, quando sei lá, eu vou construir um copo, e esse copo ele tá todo afiado na borda, e aí eu vou colocar uma água nele e vou beber. Esse copo, ele está com uma estrutura má, que vai cortar a minha boca. Então, a finalidade desse copo foi mal planejada, entendeu? Então, nós, quando consumimos alguns produtos culturais que são abstratos, como um filme, uma série, um livro, um quadrinho, qualquer coisa que seja, às vezes tem arestas que nos machucam, que ferem nossa fé, ferem nossas convicções, e eu proponho no meu livro meios de identificar esses perigos que existem na cultura. Legal. E, não sei se você é adepto à teologia neocalvinista, né? Mas tem aquela frase do Kuyper, que é um clichê já, né? Num centímetro quadrado, né? A do centímetro. Essa é repetida, hein? Essa é Bastante. legal, essa é legal. Eu fiz Invisible College, então ali o reformacionismo tá na veia também. Entendi. Não, então vamos lá, vamos partir para o seu livro, que foi combinado, assim, né? A gente tem tentado mesclar perguntas espontâneas e perguntas também que o entrevistado já tem algum tipo de contato, já escreveu, já gravou no próprio canal, e assim a gente tenta curtir um papo aqui natural, espontâneo, divertido. Começando pelo seu livro, lá no fechamento do seu livro, né, no último capítulo, e quanto Jesus, você tenta fechar seu argumento, né, seu texto, com esse título, E quanto Jesus na cultura pop. Você cita um argumento de um teólogo, né, chamado Richard Reynolds, Newell, do livro Cristo e Cultura, é um livro já antigo, de 1951. Inclusive, foi na década aí da pop art, né? Uhum. Década de 50. E também você faz um complemento com o argumento do J. Carson, né? Sim. Eu vou trazer aqui o argumento de um brasileiro, tá? Que tem total ligação com essas citações, essas menções que você fez. Ele é missionário, ele é pastor também. O nome dele é Ronaldo Lidório. Não sei se você conhece Sim. essa citação dele, essa frase. Eu confesso que eu não sei se está presente em algum livro dele. Eu já li alguns livros dele, mas eu não encontrei exatamente isso escrito nos livros dele. Né? Eu sei que ele tem livros sobre antropologia cristã, né? Como ele trabalha com missões, então ele tem esse diálogo
bastante amplo com a cultura. Mas vamos lá, eu vou ler aqui porque é uma frase, é um parágrafo, né? Uhum. Mas eu vou citar aqui alguns pontos que você vai identificar muito fácil, porque está escrito também no seu livro, mas de outra forma, Legal. através do teólogo Richard, né? Que eu acabei de falar aqui. O Ronaldo Lidório diz assim: o evangelho é supracultural, pois define e explica a cultura, não o contrário. Também cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Multicultural, por ser destinado a todos os povos e línguas. Transcultural, quando transmitido de uma cultura para outra. E contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Você lembrou agora do que você escreveu lá no seu Sim, livro? sim, sim, é muito legal mesmo. No meu livro eu dou uma ênfase no fato de que o evangelho é também cultural, porque isso pode parecer uma frase contracultural da cultura cristã, mas se for para pensar, o evangelho é cultural porque, bom, no meu livro eu uso esse argumento, né, de que Jesus, quando estabeleceu os elementos para o rito memorial da ceia do Senhor, ele coloca ali o vinho e o pão, que fazem parte, né, a uva e o trigo fazem parte da culinária e do meio de subsistência da Israel do primeiro século. Então, se ele colocasse que, sei lá, um suco de jaca e, e uma tapioca, seria muito difícil para os primeiros cristãos, né, produzirem isso, porque não tem, né, você tem que atravessar ali o Atlântico para chegar aqui na América e ter jaca. Então, assim, é cultural, existe uma cultura que foi respeitada. Jesus ele cita parábolas de agricultor, de pessoas que construíram uma torre, né, de construção civil. Ele cita o lavrador, a pessoa que vai plantando ao longo do caminho. Eles são elementos, né, de pesca, enfim, elementos que fazem parte da cultura daquele povo. Jesus ele nunca usou o exemplo de neve. Ah, pô, aqui vamos limpar o pecado de vocês para ficar branco como a neve. É claro que esse imaginário existe na literatura sapiencial hebraica, mas não faz muito sentido para aquela região, para aquele contexto. Não faz sentido falar sobre neve, falar sobre vulcão, entendeu? Porque não está presente naquela cultura. Então, Jesus usa elementos culturais e constrói um discurso, um conjunto de discursos, um conjunto de doutrinas e dogmas que fazem parte da cultura daquele local, da Israel do primeiro século, dominada pelo Império Romano. Então, o nome do conjunto de demônios que está lá possuindo o Gadareno é Legião. Faz muito sentido ser Legião, porque é o nome do destacamento romano de soldados, né? É o mesmo nome. Então, assim, existem elementos culturais que fazem parte da construção do cristianismo, e nós herdamos esses elementos. Então, não é que a cultura ela tem que ser demonizada, tem que ser abandonada, ela tem que ser observada e avaliada a partir de prismas que Jesus estabeleceu para a nossa vida. Nós somos cristãos e nós seguimos o que Cristo estabeleceu. É claro, dentro dos limites. Não é por isso que eu vou olhar para a cultura brasileira e vou falar: que maravilha, vou ser um missionário cultural lá no carnaval, lá no prostíbulo, lá em qualquer outro local, e eu vou lá só para observar, como pesquisador de campo. Não, existem limites, né? Existem considerações éticas que a gente vai observar e falar que essa parte da cultura aqui está ruim, e a gente pode se abster disso, né? Eu não vou ver a filmografia toda sei lá, do Lars von Trier e vou ver lá o Ninfomaníaca parte 1 e 2, que tem cenas grotescas, tão explícitas. Então, não, valeu, tô tranquilo, essa parte aqui eu vou me abster. Entendeu? Certas coisas a gente faz concessões, certas coisas a gente só se abstém mesmo e corta pela raiz. Então, o cristianismo é cultural, é supracultural, é intercultural, transcultural. Eu concordo totalmente com o Lidório. No meu livro, eu quis dar essa ênfase no cultural, porque normalmente as pessoas fazem esse destacamento, essa diferenciação entre aquilo que é divino e aquilo que é cultural, ou seja, humano.
Deus, ele é um Deus que é divino e é humano, e usa os elementos da cultura para o nosso bem, para construir. O próprio, eu estou me alongando um pouco na resposta, que eu vou lembrando de algumas coisas, mas no própria criação humana, Deus, aliás, a criação do mundo, né, no Gênesis, Deus cria os lumiares no céu, cria relva, cria flora, faz separação de dia e noite, faz separação da terra seca e da parte molhada, mas na hora de criar o homem, Deus não falou, haja homem. Ele pega o barro e molda o barro e sopra o Espírito Santo nele. Então, ele tem o interesse de usar aquilo que já existe e dar uma função superior. Então, a gente pode, como cristão, já adiantando perguntas que vocês talvez me façam daqui a meia hora, o cristão pode pegar o que existe na cultura e dar um tipo de função superior, uma função que a gente sopra, tal como o Espírito nos foi soprado, a gente sopra de volta nos elementos da cultura e influencia o mundo ao nosso redor. Certo. Matheus, quer comentar essa fala aí do Erlan? Ela muito respondeu também a primeira pergunta que eu tinha aqui formulado para a gente conversar, né? Porque quando a gente fala de cultura, né? A gente está aí conversando com a galera, a gente fala um pouquinho da cultura, a gente cita a cultura pop, e é inegável que algumas questões a gente entra naquele antigo e ainda presente, pode ou não pode. Por exemplo, nesses últimos dias a gente viu bastante sobre a respeito aí da quinta temporada de Stranger Things, né? Se o cristão pode ou não assistir, se isso aí é algo que prejudicaria, isso aí é algo que a gente deveria se abster, então, dado alguns exemplos aí que o Erlan trouxe para a gente também. E então, baseando também no que você traz ali no seu livro, essa questão que mesmo que se envolva, né, a gente falando ali sobre cultura, especificamente sobre cultura pop, e essas questões aí de pode ou não pode, parece que no livro, pelo que eu pude perceber também agora aqui na nossa conversa até aqui, a posição do cristão, né, ela seria uma posição com mais sabedoria se ela se optasse pelo discernimento a respeito de tudo aquilo que você está ouvindo e tudo aquilo que você está escutando, Isso. assistindo, enfim, em todas as áreas, em todas as formas que a cultura pode se manifestar. E eu achei bastante interessante a forma que você lidou com isso a partir de 3 perguntas que você traz ali no capítulo 6, que está ali na página 67, né? São 3 perguntas breves que a gente fala ali sobre o conteúdo, né? Eu também vou estar lendo ela aqui rapidinho para a gente trazer, para fazer uma pergunta também para ti, Erlan. As 3 perguntas, elas se baseiam-se... A primeira, né? O conteúdo apresenta elementos que possam me levar a pecar? 2. O conteúdo é adequado à minha idade e à minha maturidade espiritual? 3. O conteúdo pode ser empregado como uma ferramenta para reflexão e crescimento espiritual? Essas 3 perguntas, elas parecem resumir muito bem a posição que o cristão pode ter com relação às várias expressões da cultura, especialmente aí a cultura pop. Então, Eulan, essa posição aí do discernimento, ela parece ser, então, a maneira mais sábia que a gente pode ter de lidar com coisas que podem aparecer, como, dado o exemplo aí de Stranger Things, por exemplo, eu, quando era mais novo, na minha juventude, eu sempre ouvi falar sobre Harry Potter, né, se podia ou não assistir, olha só, tem feitiçaria ali, nossa, mas o que que é isso, hein? Então, o que que a gente pode fazer e lidar com essas questões que podem ser aparentemente confusas ou até mesmo gerar dúvidas, né, a respeito da nossa fé, como que a gente pode lidar com elas? Muito boa pergunta, Matheus. Eu ouço muito essa pergunta quando eu vou palestrar sobre o tema, quando igrejas me convidam, eu falo, curiosamente, né, eu escrevo esse livro pensando num público-alvo adolescente ou pré-adolescente ou muito jovem ou até pessoas neófitas, mas quem mais me tem chamado para falar sobre esse tema são os pais. Os pais de adolescentes são muito mais, entram muito mais em crise do que os próprios adolescentes, do que as próprias crianças, ou etc. Sabe por quê? Porque eles precisam lidar com essa dinâmica, né, de até onde eu vou deixar o meu filho consumir alguma coisa, até onde isso vai influenciar a vida dele, até onde eu posso dizer não e isso vai causar um tipo de desconforto, até onde isso vai gerar um tipo de limitação cultural, onde os amigos dos meus filhos estão consumindo uma coisa, conversando sobre um tema e meu filho vai identificar aquilo como bom ou como mal. Enfim, o ponto é falar sobre maturidade, sobre discernimento é muito difícil, porque as pessoas querem respostas rápidas. Pode ou não pode?
Então, eu tenho uma garrafa d'água aqui. Eu posso ou não posso beber essa garrafa d'água? Ela pressupõe o seguinte: essa garrafa d'água ela me faz bem ou me faz mal? Ela está envenenada ou ela está pura? Então, assim, se a gente fosse olhar pelo prisma de zero contaminação, a gente não pode nada no mundo. Está tudo contaminado. A internet é contaminada, a gente não deveria estar aqui, sabe? O computador, enfim, a sociedade, ela está contaminada, mas não foi assim que Jesus ensinou os seus apóstolos a deixarem a sociedade para lá, né? Pedro ainda sabia pescar e vivia em uma comunidade de pescadores. Quando Jesus morre, ele volta, né, a pescar, ele está usando os seus conhecimentos para poder sobreviver naquele mundo, né? Ele está usando conhecimentos humanos, né? Porque Deus nunca ensinou haja pescaria, né? Não é algo intrinsecamente da criação, mas o ser humano criou. Quando a gente olha ali os descendentes de Caim, Tubal-Caim, enfim, Jabal, Jubal, são os criadores da agricultura, criadores da metalurgia, criadores da pecuária, das artes, da música, são criações humanas. Nunca houve haja acorde dó maior, nunca houve isso. Mas Deus deu condições do mundo de que ele existisse, de que as tecnologias fossem criadas. E assim, saindo dessa parte mais abstrata, indo direto para a sua pergunta, hoje nós temos elementos na cultura que são elementos de entretenimento. Então as pessoas assistem, eu estou vendo aqui a camisa do Leandro, né? Tá aqui os Vingadores ali, o Gavião Arqueiro, tá o Homem-Aranha, tem o Nova, eu gosto muito do Richard, o Nova ali. Enfim, é demais, né? A galera da Marvel, e você vê lá os heróis. Só que isso aí não é novidade, né? A gente tem histórias de heróis, assim, os primeiros elementos de literatura que a gente tem a epopeia de Gilgamesh, a gente tem o Utnapishtim, temos ali o mito de Atrahasis, são antigos heróis da humanidade, enfim, que venceram dilúvios, que venceram algumas coisas, monstros gigantescos, e a gente tem contos que as pessoas leem e atribuem ou não elementos religiosos, mas olham para aquilo com um tipo de o que Aristóteles chama de catarse, né? de resolução, de felicidade, de entrega, de ápice do sentimento humano, quando você se identifica com a história que está sendo contada ali. Essas histórias vão sendo contadas e recontadas para diversos fins. Na Idade Média existiam os mitos, os cautionary tales, né? Os mitos de medo, que os irmãos Grimm depois compilam, que vão dar medo para as crianças não ir para o bosque, não ir para a floresta, porque lá tem um lobo mau, porque lá tem elementos ruins, tem uma bruxa. Então, assim, os mitos e as histórias e as narrativas surgem com diversos fins, mas chegam até nós, hoje, de uma maneira, né, bem liquefeita, bem mixada, de uma maneira de puro entretenimento. A gente olha para o Capitão América não mais como a forma como ele foi criado, como uma pessoa que representa a resistência norte-americana ante os avanços nazistas ali na década de 30, né? Finalzinho da década de 30. Capitão América é 41, né? Início da década de 40. A gente não vê mais ele isso. A gente vê o Chris Evans, um cara bonito, um cara que está batendo enfim, os caras da Hydra, o cara que está defendendo os heróis, enfim, um ideal de herói. A gente olha para o Homem-Aranha não como uma forma de olhar o adolescente norte-americano em crise na década de 60. A gente está olhando agora para o Tom Holland, um cara que faz umas piadas legais, um cara que tem o Homem de Ferro como herói, como ídolo, enfim. Os elementos da cultura pop foram todos ressignificados e pasteurizados. Então, o cristão, ele olha para aquilo, ele pode enxergar demônio, pode sim, ou ver o Stranger Things e ver lá que o Vecna é um demônio, mas ele também pode ver que dentro da narrativa, o Vecna é um cara que ele era um cientista, um experimento, né? Enfim, que foi... Olha o spoiler aí, né? Quem não viu. Mas, tanto faz também, né? Ele tomou um raio lá, virou, meio que ficou deformado e foi mandado para outra dimensão. Ele é um ser humano deformado em outra dimensão. Entendeu? Ele não é um demônio. Ele tem poderes psíquicos, etc., mas ele não é um demônio. Assim como, sei lá, o Ryuk no Death Note, ele não é, por mais que ele seja lá um Shinigami, um deus da morte, ele não é exatamente como os demônios são retratados nas escrituras.
né? A raposa de 9 caudas, a Kyuubi lá do Naruto, ela é considerada um demônio, mas ela não é um demônio tal como nos mesmos moldes que o Jesus expulsa lá, o que Satanás cai dos céus e etc, e leva um terço dos anjos com ele. Não é a mesma estrutura. Diferentemente, por exemplo, de Lúcifer, que, enfim, é uma história que é criada para poder ser um paralelo exato do que a Bíblia fala, né? Então, a obra Lúcifer, que virou série, que tem quadrinho, ela já é outra coisa. O Neil Gaiman, quando usa deuses americanos, ele usa elementos de várias religiões. Então, assim, são coisas diferentes que a gente precisa olhar de formas diferentes, mas a grande questão, para dar uma resposta mais pastoral, se te incomoda, não vê não. Se tá te fazendo mal, abandona. Eu queria conversar com meus amigos. Cara, tá te fazendo mal. Pastoralmente eu te digo, não veja mais. Tá te fazendo mal? Você tá tendo pesadelo, você tá achando que, sei lá, eu vou citar um exemplo meu. Eu assisti Brinquedo Assassino. Eu era criança, eu devia ter uns 10 anos. Eu fiquei morrendo de medo por meses. Eu não ia ao banheiro sozinho, eu achava que, enfim, isso me fez mal. Por isso que eu coloco no livro esse filtro etário também. Às vezes a pessoa não tem maturidade, uma criança, e não vai conseguir discernir. Então, assim, obras são feitas para um público-alvo, e esse público-alvo nem sempre está de acordo com o que o Ministério da Educação ou da Cultura coloca lá naquele selo. Adequado para maior de 10 anos, adequado para maior de 14 anos, de 16 anos. Eu não confio nesses selos muitas vezes. É porque tem elementos ali que minha filha de 14 anos não deveria estar vendo. Então, enfim, eu viajei muito aqui na resposta, mas eu acho que eu quero voltar e falar. O meu foco é prudência na hora de consumir um conteúdo. Ele transgride a lei de Deus? Vai embora, não veja. Ele afeta a sua consciência de alguma forma? Vai embora, não veja. Ele traz consequências para você de alguma forma? Não. Agora, ele não quebra, não afeta a minha consciência, eu estou tranquilo na minha maturidade, tal como o pessoal de Corinto consumia carnes sacrificadas e não havia problema nenhum, porque eles consagravam ali ao Senhor, mas às vezes causa consequência na comunidade. Então, às vezes, não é uma coisa muito legal. Então, assim, liberdade é uma responsabilidade. Ela não é passe livre, ela não é oba-oba. Liberdade é responsabilidade de consumir determinadas coisas sem cair e sem fazer com que outros caiam. E para isso não tem resposta curta. É por isso que eu tomei o quê? 12 minutos nessa resposta aqui. Não, perfeito. Além de abrangente, ela trouxe vários exemplos que aí eu acho que ficou bastante claro para a gente conseguir compreender como que é necessário essas virtudes da prudência, do discernimento e essa maturidade cristã para reconhecer aquilo que faz bem para a gente, não faz aquilo que a gente pode consumir, aquilo que a gente não deve, e também ter essa responsabilidade, né, de não usar a liberdade de qualquer jeito. Valeu, Erlan. Tamo junto. Relan, pode ficar tranquilo, esse podcast tem essa tradição mesmo, assim, de respostas longas. Parece um colóquio, às vezes, assim. A gente pergunta e deixa o convidado falar à vontade. Até tô querendo mesclar um pouco com bate-papo, né? Que a gente está acostumado a ver aí no Bibotalk, por exemplo, que você participa, né? Mas o podcast cresceu assim, nasceu assim, continua assim, a gente Legal. pergunta e deixa o convidado falar, e virou a cara, assim, a estética do nosso podcast. Mas eu vou tentar interagir um pouco com o que você falou, sem passar para a próxima pergunta. Eu acho interessante usar o exemplo do Stranger Things para responder a pergunta a básica, né, que eu introduzi, né? Por que Stranger Things é pop? Porque é uma série que traz elementos aí, manifestações demoníacas. Como que foi introduzido no mercado, nas plataformas, nas consciências para ser pop? Como você avalia Stranger Things? É só um exemplo, nada pessoal para quem gosta de Stranger Things. Essa última temporada, eu acho que tem mais manifestações sobrenaturais, né? Acho que por isso que foi alvo de críticas aí dos crentes. Eu não estou acompanhando se está Os surgindo crentes reclamam sempre, né? umas ondas assim de reclamação. Sempre teriam, né? Sempre Sempre teria. tem. Mas muito disso foi por conta dos portais. Será que o Vecna está abrindo portais? Isso aí abre brecha para aquelas coisas. Então a gente sempre tem aí um debate sobre
qual que seria o limite da coisa, né. Então, como a irmã Não, falou, sempre aconteceria, né, sempre tem. cara, então, acho que vale a pena a gente continuar nesse ponto, porque eu já pensei muito tempo, né, que essa questão é falta de maturidade, mas nem sempre, cara, nem sempre. Eh, Porque realmente o que o Erlan falou faz sentido. Se tá te fazendo mal, por mais que você compreenda ali que o demônio, que a raposa do Naruto não é o demônio do Apocalipse, os dragões do Apocalipse, e o macaco do Dragon Ball, né, seja também o demônio da Bíblia, mas às vezes algo realmente, te pega, assim, espiritualmente falando. Por exemplo, você tem esse discernimento, mas aí, vamos dizer que uma série não tem, talvez Lúcifer, que você citou, não tem manifestações sobrenaturais, né, com efeitos especiais e tal, mas você vê ali o vilão se dando bem na narrativa. Uhum, isso. Talvez a corrupção Uhum, vencendo, entendeu? Vamos colocar aqui vão criar uma série aqui que os políticos, nossos políticos corruptos aqui do Brasil, comece a prosperar e tomar conta de tudo aqui, sabe? Algo aquilo ali, uma narrativa que talvez não faça tanto sentido para nossa fé cristã. uhum, Então, acho que tem uma linha tênue aí, né? Assim, não é só sim. falta de maturidade. Mas às vezes é legal também a gente discutir a, aquela maledicência que está bem sutil. Vou citar um exemplo pessoal, nada contra, né? Para quem gosta do filme, bom, é uma questão de gosto mesmo que eu vou falar aqui. Eu não gostei de ver a Nora. Você viu a Nora? Não. Né? Assim, eu já faço filtro pela temática, eu já não. Já Entendi. faço alguns filtros que eu não vejo. Você viu, Matheus, a Nora? Não assisti, não Ah, assisti. Fiquei surpreso com a vitória dela no Oscar de melhor atriz, mas de melhor filme e direção eu já estava esperando também. Mas eu também fiz aquilo lá de: "Ah, acho que não me interessa não". Tem tanto não. filme, série, livro pra gente ler que a gente não tem tempo, falei: "Ah, acho que esse eu não vou ver não". Aí na Aham. temática eu também já não curti muito. Por mais que tenha classificação, né, de idade e tal, né, mas você que é maior de idade, às vezes você começa a ver um filme desse, você espera outra coisa. Você tá vendo com sua esposa, você espera outra coisa. Por mais que tenha ali a sinopse, a narrativa e tal, Hum, você não vê cenas, você não pode, assim, eu não costumo fazer spoiler, né, uhum. buscar spoiler e tal. Enfim, às vezes pega de surpresa, a gente troca, Sim, sim, sim. então, você falou dos animes, cara, eu cresci vendo Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Cavaleiro do Zodíaco você conhece um pouco, Sim, né? eu vi, eu vi. Então, assim, eu mais coroa hoje, eu não sei se eu deixaria ver meus filhos, ver Cavaleiros do Zodíacos ali, ou pelo menos eu veria junto com eles. Eu acho que Uhum, seria o ideal, assim, porque tem elementos ali espirituais muito fortes, por mais que não seja da mesma categoria dos elementos bíblicos, assim, né. uhum, Mas uhum, esteticamente ainda para mim um dos melhores animes, assim, esteticamente. Acho que o enredo também é bom, a narrativa é bom, mas os traços, assim, das armaduras, esteticamente é magnífico, assim, Cavaleiros do Zodíaco. uhum. Mas é isso, eu não sei se você quer comentar mais É, sobre isso aí. eu tive uma experiência recente, ano passado, eu estava vendo um anime chamado Made in Abyss. É um é uma história sobre uma cratera gigante que existe, uma cratera assim, um um vale gigantesco, assim, que vai até o fundo da terra, um buraco grandão que vai até o fundo da terra, e tem uma comunidade que foi criada ao redor e pessoas ali que vão descendo, e elas descem em níveis, enfim. A Aya tem uma menininha, que é uma protagonista, e ela recebe uma carta da mãe, que ela desceu até o nível mais profundo, ela conseguiu mandar uma carta e falou para a filha ir atrás dela. E aí ela junto com um meio que um robô, mais ou menos, vai junto com ela e tal. E são crianças mesmo, ela deve ter o quê? Uns 9 anos, sei lá. E vai descendo até chegar lá, e aí quanto mais desce, mais
bizarro ficam os perigos que existem lá. Eu achei muito interessante a temática de exploração, né, de espeleologia, de caverna mesmo, de ir descendo, descendo, descendo. E só que, assim, eu vi a primeira temporada e eu larguei no início da segunda, porque começou a ficar... Veja, não tem temas... Existe o tema da violência, existe o tema ali até do abuso infantil, de criança sendo torturada, uma coisa assim ruim que foi me afetando, mas alguns elementos estético-linguísticos me afetaram de uma maneira muito grande que eu falei, não dá mais, eu não vou continuar vendo isso aqui. A história é sensacional, eu quero ver o que vai acontecer no final, mas não vou ver, eu vou abrir mão, porque isso aqui está me fazendo mal. Então tem alguns elementos lá, por exemplo, tem uma criança lá que ela é muito ferida, e aí tem um tipo de monstro, que depois a gente descobre que esse monstro não é um monstro, é uma criança também, que foi transformada, porque quanto mais desce, a gravidade vai afetando as moléculas do corpo, e a pessoa ela vai se tornando, vai se monstrificando. Aí esse monstro tem habilidades ali de cura, e vai cuidando da menina, só que assim, era uma menina de 9 anos que foi despida, e aí ele meio que fica por cima dela, e sabe? Era algo para ser algo bonito dele curando, mas a estética em tela parecia muito algo sexual. Então, enfim, cara, por que alguém escolheu essa imagem, essa forma de desenho, essa forma de construção de cena que parece muito sexual em relação com uma criança? Aí eu falei, cara, isso aqui não dá. A mente por trás disso aqui tem intenções que eu não quero coadunar com isso aqui. Parei, abandonei, Oi, Lan. entendeu? Oi. Então, a gente tá falando de anime, cara, e um dia eu parei pra pensar, existe o choque também, né, entre o Ocidente e o Oriente, né? Sim, sim, sim. A gente entender a mente ali dos orientais, às vezes, em colocar alguns elementos. Uhum. A gente não consegue identificar, mas às vezes pra gente não faz tanto sentido. Apesar que eu acho que a linguagem ali universal da forma, Uhum. né, da forma que é desenhado, a gente está falando de animes, né, a gente tá falando de desenho e tal, pegou mundialmente, assim, globalmente, pela beleza, assim, né, da Sim. forma que eles desenham e tal. Uhum. Mas eu sempre gostei, cara, cara, às vezes eu parava de ver, voltava a ver de novo, parava a pensar, ver de novo, porque tem muita mística mesmo. Mas vamos lá, vamos falar de cultura pop, então. O Stranger Things em si, Ok. é algo que pegou no mercado? Tem Uhum. boneco, tem camisa? Ok. Que rola, assim? Como é que uma produção artística vira o produto? É algo que você fala no livro também. Uhum. Vamos lá. Stranger Things tem essa questão do apelo à nostalgia, né? Pega muito porque eu nasci na década de 80, eu vivi, por mais que não tenha vivido naquele universo de Hawkins, né, dos Estados Unidos, mas a gente, enfim, consumia determinadas coisas e tem esse apego de, de um mundo idílico, de um mundo mais simples, sem smartphone, um mundo onde as crianças andavam de bicicleta livre para lá e para cá. Então, tem essa coisa assim do Conta Comigo, dos Goonies, de um grupo de crianças ou adolescentes que vão resolver problemas que adultos não estão conseguindo resolver, ou que adultos causaram, entendeu? Então, assim, é um tempo de inocência que já bate junto com a estética do terror também, que era muito comum na década de 80 ali com o Freddy Krueger, com o Jason, Hora do Pesadelo, com, sei lá, como é que é o Pinhead, né? Eu esqueci o nome o Michael Myers, né? Enfim, a gente tem vários elementos de nostalgia e coisa que a gente que é velho gosta é nostalgia. A gente gosta mesmo de falar, bom era a minha época. Não era, mas a gente sente falta porque a gente não pagava boleto na época, a gente não tinha responsabilidade, a gente, enfim, podia viver a vida sem tantos problemas como hoje. Ou não enxergava os problemas que a gente consegue enxergar hoje por conta da maturidade. Mas, assim, então o Stranger Things pega mesmo por conta da nostalgia.
Tem essa questão da amizade também, de grupos de amigos. Tem ali o Dustin, que sofria bullying porque não tinha dente. Tem a Eleven, que, enfim, de cabeça raspada. E, assim, tem poderes, mas sofre estigma estético. Enfim, tem o Will, tem o Michael. Enfim, tem a galera que se une e tem um tipo de apego emocional. A gente vai se afeiçoando a esses protagonistas. Então, é uma história legal mesmo. Tem, claro, o elemento estético também, né? O sintetizador fazendo a abertura, as letras em neon. Toda essa estética é pensada para bater na nostalgia e pegar o público. E pegou. Bom, legal. Stranger Things tem um negócio que é o seguinte: o mal é mal mesmo. Hoje a gente tem algumas séries, alguns filmes que falam o seguinte: olha, o vilão é só um cara mal compreendido. Tadinho, o vilão sofreu. Ou então existe esse tom de cinza, né, que Game of Thrones trouxe muito pra gente, isso de que não tem vilão, não tem herói, cada um defende o seu interesse. Então todo mundo tem tons de cinza. O herói, que a gente acha que ele é justo, então ele traiu, ele fez coisas horríveis, ele causou um genocídio, e o vilão, ele queria defender a sua família. Sempre tem essa tensão, né, de lados. Stranger Things não, o bom é bom, o mal é mal. Então quem está no mundo invertido assim, demônios, assim, entre aspas, mas é o Demogorgon, que quer destruir pessoas. E quem tá para cima é gente boa, que são os protagonistas da série. Então, assim, pega mesmo. É algo que é legal de você parar, assistir, ver. Só que o que é o ponto de inflexão para o crente? É quando o mal está em tela. É quando a Bárbara, na primeira temporada, que é sequestrada, aparece ela lá num casulo e sendo torturada até morrer. Spoiler. Ou então... Desculpa, galera, estou dando spoiler aqui à vontade. Entendeu? Então, assim, agora nessa última temporada, apareceu o passado do Will. Quando ele foi sequestrado na primeira temporada, apareceu ele agora, de novo, só que um flashback dele com um tubo que o Vecna colocava na boca dele. Assim, isso é horrível. Ainda mais com uma criança, né, com um adolescente, é horrível de se ver. Então, assim, o cristão olha para aquilo e fala: credo, tá amarrado, esse demônio aí que tá fatando a nossa vida. Por quê? O cristão tem um pressuposto. O pressuposto é: demônios são reais, tá? O mundo espiritual é real. Esse mundo invertido que eles estão falando não é uma outra dimensão, não é um outro plano. É o equivalente ao mundo espiritual. Então, se tem um morcego voando lá e tem um Demogorgon andando que nem um cachorro lá, é exatamente como o diabo é, como os demônios são. Eles ficam buscando quem possa tragar. Eles ficam querendo possuir pessoas e fazer o mal para as pessoas. Então, eu não vou dar ibope para isso aqui. Ibope, né? Ninguém nem usa isso mais. Mas ninguém não dá visualização para isso aqui, porque eu vou estar financiando uma série que está falando bem, ou promovendo o mal. Só que Stranger Things não está promovendo o mal, ele trata o mal como mal. Então, Erlan, eu não vejo problemas em alguém maior de idade, alguém com maturidade espiritual e bíblica, alguém que sabe sobre a escritura, que não vai se confundir com as coisas, olhar para aquilo e falar: ok, é uma série de ficção, vou ver ou não vou ver. Agora, quem não tem essa maturidade, fique longe. Quem acha que aquilo lá é o demônio e vai abrir um portal para a sua própria casa, a TV vai abrir um portal para a sua casa, essa pessoa ela tem que parar de ver, ela tem que ser discipulada, ela tem que passar por um processo de ensino e doutrina do que realmente é o mundo espiritual, para que ela pare de meninice, para que ela pare de criancice, para que ela pare de agir como as crianças da série. A gente é chamado, o apóstolo Paulo dá essa palavra dura, para que a gente não deixar de ser criança, deixar de tomar o leitinho e comer alimento sólido. O autor dos Hebreus fala: vocês já deveriam parar, né, já deveriam ser mestres, mas vocês estão agindo como criança. Então, assim, exige maturidade espiritual, maturidade mesmo de vida, vivência, para que a pessoa ela possa consumir determinadas coisas. Se Stranger Things está fazendo mal para ela de alguma forma, ela tem que parar de ver, mas não apenas parar de ver, tem que entender por que está fazendo mal. Por que eu estou achando que isso aí vai abrir um portal para mim?
é uma pessoa vestida com sei lá, uma cinta de borracha, com efeitos especiais. É a mesma coisa do Fred Krueger. Ele não vai afetar o seu sonho, ele não é real. Sabe quem é real? Satanás é real. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, contra principados que estão nas regiões celestes. Isso é real. E a gente tem que tomar ações para que isso não nos afete, com santificação, com uma vida no altar, com uma vida entregue a Deus. E se as pessoas confundem ficção com realidade, isso não é um problema da ficção, é um problema das pessoas. Erlan aí pastoreando aqui no podcast. Realmente, aí, bom, tem limites, né? Porque aí, senão, as pessoas, os crentes não vão assistir nem Senhor dos Anéis. Bom, mas aí tem um respaldo, né, do Tolkien, aí já não... Mas vamos falar de produção crente, então, já que o crente está, bom, criando essa resistência aí, criando essa campanha contra Stranger Things. Erlan, a qualidade das produções de filmes ditos evangélicos ou gospel tem te agradado? O que você tem achado, assim, do nível artístico? Ah, não quero pecar, né? Não quero cair em maledicência. Não tem Vamos... nenhum, assim, que Não, você... né? Tem. Olha, tem um filme que eu gosto muito chamado Os Demônios do Templo. Ele é um, se eu não me engano, da década de 70. É um filme nem foi para o cinema, né? É um filme direto para a TV. E ele parece muito com a temática do Lewis no Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, só que da perspectiva dos crentes, do pessoal da igreja. É um filme que eu gosto bastante. Tem seus problemas, é claro, né? Baixo orçamento e a questão de atuações e tal, mas eu gosto muito desse filme. Tem um outro também chamado Encontro Marcado, se eu não estiver enganado. Esse é da década de 90. Ô, Erlan, Um... só para te ajudar aí, desculpe interromper, talvez você possa citar produções que não são, digamos assim, devocionais ou declaradamente evangélicas ou gospel, mas dialoga com a teologia, tipo Árvore da Vida. Sim. Legal. Legal? Legal. Enfim, mas ficam as recomendações aí de produção cristã explícita também. Mas olha só, tem filmes que não tem nada a ver com cristianismo, mas me tocam muito. Eu cito no livro até um que eu gosto muito, que é o Amor Além da Vida, que é um filme pagão, totalmente pagão. É um filme que remonta o conto de Orfeu e Eurídice. Um homem que vai para o inferno resgatar a esposa. Né? Os dois morrem, um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Aí ele decide ir para o inferno para poder resgatar a esposa. É com Robbie Williams, né? Acho que é de 98 o filme. Esse filme é maravilhoso, lindo. Pagão, errado, teologia errada. Mas amor sacrificial é um tema que é muito caro para a gente que é crente. Então a gente olha para aquilo e fala, cara, que coisa linda. E a gente olha para o que Cristo fez, tendo escolhido morrer para resgatar as nossas almas. Tem um filme também, esse é até ruim de falar, mas eu vou falar sobre ele, chamado É o Fim. É um filme ruim, muito ruim. This is the End. É o Fim. É um filme da galera do Seth Rogen, com James Franco, tem a Rihanna no filme, tem a Emma Watson. Esse filme é muito engraçado, mas muito errado também. É uma teologia errada, mas a teologia evangélica errada. É a teologia do arrebatamento, mas o critério para o arrebatamento é você fazer ações boas, ou um conjunto de ações boas que pesem mais do que as ações ruins que você faz na vida. Então, tem até um momento lá no filme onde tem demônios que estão lá caçando os humanos, aí um faz uma ação boa, assim, salva uma pessoa, se sacrifica por ela, e aí vem uma luz, um holofote assim, e eleva a pessoa, né? A pessoa vai sendo arrebatada assim, bem devagar, e aí o protagonista, né, o Seth Rogen, também faz esse ato sacrificial,
e ele vai subindo. Aí, enquanto ele vai subindo, ele olha para baixo para quem ficou e faz uns gestos obscenos ali, né? Para quem está embaixo. E aí a luz dá uma piscada assim e ele cai de novo. Enfim, são filmes que... Esse é um filme que não é um exemplo de filme cristão, nem de temática cristã, mas ele toca em um tema que o cristão pensa muito errado a respeito, que é o critério para a salvação. As pessoas acham que é uma balança. E eu que faço entrevista de membresia para as pessoas que chegam na nossa igreja, quando a gente vai conversar sobre a perspectiva que as pessoas têm sobre salvação, muita gente acha que é a ideia da balança, a ideia de obras boas e obras más. Se você faz muito bem, então pesou, então você vai ter uma recompensa no céu. Eu falo, não, meu amigo, não. Se for olhar uma balança, só tem obra má na sua vida. Está desregulada totalmente. Então, Cristo tem que te substituir para que ele, pelos seus méritos, tenha apenas obras boas, né? O único que cumpriu totalmente a lei, etc. Enfim, esse é um filme também que é um contratipo de recomendação, né? Uma contra-recomendação, mas ele tem uma temática que toca no evangelicalismo. Bom, agora falando sério, filmes que fazem realmente reflexão a respeito disso, Silêncio, do Scorsese, é um filme bem interessante, bem maduro, sobre a fé, sobre como servir a Cristo tem dores envolvidas e dores físicas envolvidas. Os missionários do século XVI que chegam no Japão sofrem de maneira absurda. Inclusive, na série Shogun, da HBO, também tem essa temática, só que essa série me deixou triste, para falar a verdade, porque olhar as guerras religiosas ocorrendo no contexto de missão é absurdo. Então, tem católico e protestante no mesmo campo missionário, um odeia o outro, um quer que o outro morra. Assim, isso me dá uma tristeza assim, brutal. Mas tem Cara, essa temática também. Pode falar, Leandro. e pior que eu gosto de Samurai X, cara. Ah, é bom. É bom, é bom. Eu acho que foi até... Não sei se você pode falar depois sobre isso, né? Adaptação. É porque é muito difícil adaptar anime pra filme, né? E o Samurai X deu quase certo. Assim. Eu acho que deu quase. Não sei se você assistiu o filme. Não, O filme, eu não? não vi. Eu vi o anime, eu vi o remake do anime que foi feito agora. Ah, tá. Agora tem uns 2 anos, né? Mas eu não vi o filme, não. Mas Vale a tem... pena? Vale. Eu acho que é difícil adaptar demais, cara, anime. Não sei se você gosta de algum live action e tal. Eu prefiro anime mesmo, nada de passar pra filme, não. Eu não consigo lembrar de nenhum live action que eu achei bom, velho. De anime? Mas vou te colocar numa fornalha agora, ô Elan. Ah, Clássico do gospel hoje. The ah, Chosen. Você The gosta? Chosen, né? Eu gosto muito. Você gosta Gosto muito. esteticamente falando? Enredo, narrativa, tudo? Eu gosto muito, 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 muito. The Chosen pega primeiro, em primeiro lugar, algo que falta muito para as produções cristãs é esmero na produção, na atuação, na direção, na montagem, enfim, em trilha sonora, assim, The Chosen é uma revolução mesmo, uma revolução. Eu não lembro de alguma obra anterior que tenha tido tamanho esmero, sabe? Em atuações bem feitas, em construção de enredo, em diálogos, em escrita, roteiro bom, sabe? Em jogo de câmera, elementos, sabe? Estéticos linguísticos mesmo, de jogo de câmera, enfim, o shot holandês, a parada assim do bizarro, a parada do caos que é gerado interno quando a cena exige que isso cause um incômodo em você, ou de redenção, quando Lázaro, né, é ressuscitado ali, sabe, elementos técnicos de qualidade altíssima, isso não tem, e tinha condições de ter. Quando a gente pega os elementos lá dos Kendrick, sei lá, Quarto de Guerra, Corajosos, qual que é o outro? A Prova de Fogo, vários, O Deus Não Está Morto, que era para ser uma produção bem feita, mas virou um panfleto, virou uma coisa assim ridícula, com todo respeito a quem gosta, mas The Chosen faz um trabalho muito bem feito, de nível mesmo Hollywood. Aí tem a questão da adaptação do elemento textual
para o elemento visual. Vou te dar um exemplo de como é difícil fazer isso. Tem um filme da década de 70, eu acho, chamado O Evangelho segundo Mateus. É do Pasolini. É uma produção italiana. Ele quer adaptar ipsis literis o que acontece no Evangelho de Mateus. Só que, por exemplo, tem alguns elementos que a escrita do Evangelho dificulta a forma como vai ser colocado em tela. Então, aí o Pasolini teve que ser muito criativo para resolver isso. Por exemplo, quando Jesus está pregando para algumas pessoas e do nada ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, que atravessam enfim, terras para poder fazer um prosélito e tornam eles 2 vezes mais réus do inferno. Do nada, a audiência dele não tinha fariseu e escriba. Aí o que o Pasolini faz? Tá Jesus pregando aqui e no plano de fundo ele tá passando, alguns fariseus passam e Jesus ele vira o rosto, olha e grita: ai de vós, escribas e fariseus, sabe? Esses elementos assim, esses recursos que o diretor coloca traz uma riqueza interessante, né? Que no The Chosen o Dallas Jenkins usa de elementos externos, elementos ficcionais para construção. Então ele inventa a Éden. A gente sabe que Pedro tinha uma esposa, mas a gente não sabe nada dela. Ele inventa toda uma história para ela. Ele inventa mais uma noiva do Tomé, e dá um motivo para que ele seja mais incrédulo. Pode falar, Leandro. É isso que eu ia perguntar. O Elan, teólogo, também gosta muito do The Chosen. Não fazendo a dicotomia, não, mas assim, só esse aspecto teológico também trazer aqui. Eu gosto. Eu não vejo problema, não. Assim, sabe, o maior risco que eu vejo é o de a representação confundir a audiência. E aí as pessoas, agora quando eu vou orar, eu tô com o Jonathan Rumi na cabeça. Eu acho que ele é Jesus, sabe? Isso para mim é um problema, não deveria. Ele tem que fazer uma distinção mesmo. Ou então, não ler mais a Bíblia e The Chosen vira a Bíblia dela. Isso é um problema, sabe? A visão pastoral é de cuidado com as pessoas que consomem. Quer consumir, vai embora, mas beleza, saiba que é uma ficção, saiba que é uma obra que é criada com intuito, mas não é plenamente a Bíblia. Nós somos um povo, o povo cristão é um povo literário. Nós temos uma Bíblia, um escrito como referência. Nossa referência máxima é o texto escrito. Quando ele é representado, até em peça de igreja, sabe? Quando na igreja vai estar lá o Jesus transformando algo em vinho, você põe um suquinho, um tangue dentro do copo, pega a jarra de água e quando joga assim ele fica vermelhinho. Peça de igreja o pessoal faz muito isso. Legal, aquilo é legal, a gente bate palma no final porque as crianças fizeram, legal. Mas aquilo é ficção, é uma representação. A verdade está no texto escrito. Então, eu como teólogo, como pastor, vamos embora, assisto, chorei desesperadamente. É isso aí, vamos embora. É uma ótima produção que une qualidade e une um diálogo com o texto bíblico, sabe? Não é totalmente fidedigno, mas é um diálogo interessante, bem feito. Muito bom. Só para encerrar essa sessão aqui, que está sendo longa, mas eu acho importante para o tema. Eu ia falar alguma coisa sobre o Homem-Aranha, que você falou. Eu ia falar do Miles Morales. Mas tudo bem. Eu curto muito o Aranha no Aranhaverso. Eu amo também. Gosto muito, cara, muito. Tá para sair o 3, eu acho que ano que vem, né? Não, vou ver no cinema, com minha filha, com minha esposa. Nossa, amo. É lindo. Traz um pouco desse Homem-Aranha que você falou, né? Jovem e tal. Cara, em relação a isso, nessa linha tênue aí, pode, não pode, discernimento, sabedoria, consumir ou não, em relação aos games, cara. Uhum. É um desafio. Você falou sua filha, ela tem quantos anos? Minha filha tem 14. Ela gosta de games, cara? Cara, não muito. A gente não tem a cultura gamer aqui em casa, então ela joga muito pouco. Entendi. Mas você já pensou em pastorear nesse sentido? Se surgiu uma demanda assim? Uhum. Porque, cara, o game pode trazer
todos esses elementos que a gente falou aqui agora, que tá no filme, que tá no Sim. anime, se aplica aos games também, né? Resumindo, Uhum. se aplica aos games, tudo que a gente Sim. falou. E eu tô trazendo os games porque faz parte da cultura pop. Pra quem não Uhum. tá familiarizado com cultura pop, game Uhum. é um mercado fortíssimo aí de cultura pop. Matheus, vou deixar você falar, cara. Não, eu também acho muito importante tudo isso que foi tratado até aqui, todos os exemplos que trouxe, e ainda mais abrangentes com tantas informações, no sentido de que até a mensagem, ou até mesmo a forma que ela é transmitida, tudo aquilo que a produção, como um todo, né? Como envolve tanto aquela qualidade na produção, na estética mesmo, aquela qualidade artística, quanto a mensagem que ela é transmitida, como isso impacta a quem está assistindo e nós, enquanto cristãos, né, na nossa avaliação. Mas eu também queria perguntar, acho que um pouco relacionado a isso também, esse grande bloco que a gente trouxe aqui agora, conversando com o Elan sobre o tema, que a cultura, né, e você traz bastante isso no livro, né, que ela tem essa capacidade de impactar e de buscar representações. Quando a gente assiste, a gente gosta de ver o herói se dando bem. Vamos pegar um filme de Isso. herói, vamos pegar Superman, por exemplo, que Ok. saiu agora em 2025, do James Gunn. Eu achei interessantíssimo, não é ele que faz a direção, né, mas agora o universo da DC, enquanto ainda existe, vamos pensar aí nos próximos anos, tá sendo assim, dirigido por ele, né, comandado por ele, Sim. como o filme do Superman trouxe uma abordagem nova, né, um herói super, mas que também é humano. A sua Uhum. fragilidade, a sua tentativa de ser melhor a cada dia, torna ele mais próximo de nós enquanto seres humanos, e aí a gente fala: "Nossa, que representação bonita, que filme interessante". Eu gostei muito de Superman. Até o mês que vem, né, a gente virar o ano aí, eu vou fazer a minha lista dos filmes favoritos e Superman vai estar lá entre os 10. Com certeza, eu só não sei qual posição, mas ele vai estar lá entre os 10. Eu gostei muito desse filme. A cultura, ela, de fato, tem esse poder desculpa, de impactar e de também trazer representações. A gente se vê, assim, mais próximo, talvez ali, o Homem-Aranha no Aranhaverso, meu sobrinho, eu tenho 2 sobrinhos de 17 e de 13 anos, fez 13 anos recentemente. Ele gostou muito do filme do Aranhaverso. A gente jogou o Spider-Man, que tem o Peter e o Miles Morales também que saiu agora pela Sony há um tempo atrás, e você vê a função dos games também de trazer representações, as pessoas se veem próximas aos personagens. Mas eu queria te perguntar, Erlan, e aí trazendo também para um outro lado, e quando essa representação, ela ultrapassa exemplos moralmente bons do ponto de vista cristão, e a gente vê pessoas, cristãs ou não, se vendo representadas através de outros personagens. E aqui eu vou trazer alguns exemplos. Eu vou falar, por exemplo, do V de Vingança, da HQ, que também foi adaptado com filme há 20 anos atrás, né? Inclusive vai sair uma série nova agora de V de Vingança. Eu esqueci o nome do autor da HQ, mas é Ah, foi o muito Alan Moore. famoso. Oi? Alan Moore. É, o Alan Moore, né? Então, a gente tem a representação do V, que também é uma adaptação ali, que traz um pano de fundo histórico, né, mas a gente também tem ali um personagem moralmente questionável em suas ações. Por exemplo, a gente vai ver o Rorschach em Watchmen, Uhum. também é um Uhum. personagem moralmente questionável em suas ações, mas que encontra fãs, e a HQ, o quadrinho, inclusive a série da HBO é muito bem feita também. A gente tem ali produções que a gente tem que ver a produção em si, muito bem feita, mas a gente tem que reconhecer e conseguir ter essa capacidade de julgamento também. Mas a pergunta é, quando essas representações, as pessoas se veem representadas em personagens que são até moralmente questionáveis, como o V que eu trouxe, o Rorschach, The Boys, por exemplo, que é uma Uhum. sátira aí de vários aspectos políticos e sociais dos Estados Unidos. Tem o Capitão Pátria. Também tem aí pessoas que acharam o personagem muito bom, e não apenas a atuação que está brilhante do Anthony Starr, mas o próprio desenvolvimento do personagem, suas ações, e esses personagens que são aí, então, moralmente questionáveis em suas ações, hã, a cultura ela também tem esse poder, essa capacidade de ilustrar aquilo que há de ruim nas pessoas e trazer representações que não são moralmente aceitáveis como padrões que podem ser aceitáveis, não apenas: "Ah, o vilão se deu bem", ou até mesmo algo que está um pouquinho mais subjetivo, ou ali personagens como o Rorschach também, que até o próprio autor falou que: "Olha, se você tem o Rorschach como um grande personagem, ele é mais explosivo", né, eu também acabei esquecendo o nome do autor aqui da HQ de Washington, mas É o Alan ele Moore também. pega o a figura excêntrica, né, eu tô
acabando confundindo aqui o nome dos autores, mas ele até mesmo falou uma vez que: "Olha, você tem o Rorschach como seu personagem principal, eu gostaria que você ficasse um pouco mais longe de mim", né. Ele até deu uma resposta mais assim, ele é uma figura também um pouco mais excêntrica, né, então ele traz essas representações e as pessoas se veem representadas nelas, e quando isso acontece, né, em personagens que são, assim, moralmente questionáveis, como que a gente pode lidar com isso? Como que o cristão olha para aquilo e fala: "Não, a gente tem que julgar aquilo a partir da nossa moral e ética cristã e reconhecer aquilo como errado". Mas a cultura também tem essa capacidade de representar aquilo que é de ruim nas pessoas? Cara, essa questão é bem interessante mesmo. Até porque existe uma solidariedade em nós de identificar no outro aquilo não que a gente queria ser, mas aquilo que a gente já é. Então, essa ambiguidade moral que personagens como os que você citou, o Rorschach, o próprio comediante também em Watchmen, enfim, todo mundo em Watchmen é bem ambíguo, né? O próprio Dr. Manhattan, a Espectral, o Coruja, todo mundo ali defeituoso pra caramba, né? São antitipos de heróis. Em V também, o V é um revolucionário, um anarquista, um cara que usa o exemplo do Guy Fawkes. O Guy Fawkes foi alguém que tentou usar a pólvora para resolver problema religioso, problema que deveria ser utilizado o sangue de Cristo para resolver, ele usou a pólvora. Enfim, mas o ponto é, Paulo escreve, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu vou lá e faço. E somos nós, é essa ambiguidade, a gente erra, a gente, enfim, toma ações ruins. Quando a gente olha para um escoteiro, para o Superman lá da década de 50, 60, da Era de Ouro, que fazia tudo perfeito, é o herói perfeito, a partir da década de 80, 85 especificamente, né, com a crise das Infinitas Terras, e aí quando o próprio Alan Moore assume não, o John Byrne assume a escrita do Superman na DC, ele se torna alguém mais ambíguo, que tem crise, que tem problemas, que tem limitações, que é moralmente questionável em alguns pontos, né? Chega na década de 90, ele, enfim, mata compatriotas, ele faz algumas coisas questionáveis, erra, enfim, chega nos anos 2000 ou 2010 com a crise, a crise final, vem o Superboy Prime, que é esse Superman que é totalmente desorientado e orientado à destruição, à vingança. Enfim, o ponto é, a gente olha às vezes para o perfeitinho e fala assim, cara, eu não consigo alcançar isso. E a gente olha para o cara moralmente questionável e fala, eu sou assim. A gente olha para o John Wick e fala, pô, cara, se matarem meu cachorro e roubarem meu carro, eu vou acabar com isso. Se eu tivesse condições, se eu tivesse o treinamento militar que o Wick tem, o treinamento russo que o Wick tem, talvez eu faria isso também. Por quê? Porque a gente quer a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, é o código de Hammurabi. Me dê um, eu te dou outro. É na mesma face. E assim, o crente não é assim porque o crente ele é que nem Jesus, ele dá a outra face. É mesmo. Já viu futebol de crente? Já viu, galera, quando vai jogar bola? Se você der uma entrada, como é que o outro reage? Reage assim, ô meu amado, você foi imprudente com o seu carrinho. Ou o cara levanta já, tá louco, meu irmão, não sei o quê, vou te dar outro. Aí, ou da primeira oportunidade já vem de novo. É o Felipe Melo dizendo que tem que dar porrada em argentino para a glória de Deus, sabe? Então, assim, a gente, quando nossos instintos mais internos querem que a gente faça o que os anti-heróis do The Boys fazem. E a gente tem que lutar contra isso, é o nosso espírito que milita contra a nossa carne, porque a nossa carne exige isso, a gente quer, o elemento pecaminoso que está em nós quer a vingança, mas a minha vingança, diz o Senhor. Romanos 12 fala para a gente entregar para o Senhor, e ele vai agir com justiça, porque a nossa vingança ela é passional, a vingança de Deus ela é justa, e então a gente tem que abrir mão de alguns pressupostos que a gente tem. Então, assim, esses anti-heróis, essa identificação com esses personagens questionáveis, Deadpool, por exemplo, o próprio Wolverine, são espelhos da nossa própria depravação. Então a gente olha, é mais fácil olhar pro
Deadpool tacando uma granada na boca do cara, do que olhar para Jesus que perdoa, ou que cura pelo menos o servo do centurião romano. Veja, o centurião romano é alguém que oprimia a nação de Israel. É equivalente ao traficante cuidar do filho do cara do BOP. É o equivalente ao cara do BOP cuidar do filho do traficante. É o equivalente ao brasileiro, no final de Copa, falar, não, galera, não, é que o Messi que fez o gol, tem que dar o gol para ele. Sabe, a gente tem que abrir mão de alguns pressupostos de vingança, de justiça própria, e abraçar a Cristo. Paulo sabia disso, e ele fala, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. E em outro texto, Levítico 11, fala para que a gente seja santo como o Senhor é santo. Então, assim, o parâmetro que a gente tem é Jesus, ele é nosso herói, a gente olha para ele, deveria ser. Só que a gente olha pro Bruto, né, pro Butcher, lá no The Boys, e fala assim, cara, se eu pudesse ter poderes, eu aniquilava essa galera. Porque quando o ladrão entra na nossa casa, é muito difícil a gente ter empatia com ele, a gente é mal próximo quando o ladrão faz mal pra gente. A gente quer pegar a 12 e meter na boca do cara. Por quê? Porque ele está aqui ameaçando minha propriedade, minha família, minha casa, minha vida. Mas Jesus não fez isso, sabe? Jesus não fez isso. Quando ele estava na cruz, ele fala para Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É muito difícil para a gente falar essa frase, mas é muito fácil a gente querer se vingar. Então, é um exercício de autoanálise. O que eu faço, como eu reajo quando o mal bate à minha porta. Perfeito. Isso também avalia o que a gente faria se a gente estivesse naquela posição, como você bem exemplificou em alguns casos, né. A que eu mais pensei aqui agora é o que nós faríamos se a gente tivesse uma manopla do infinito igual Thanos teve aí no universo Marvel, qual seria a nossa intenção, né, qual seria a nossa ação? Será que a gente poderia reconhecer em nós, né, essa essa carência, né, de um exemplo bem próximo de Cristo, ou a gente vai deixar fazer aquilo que a gente tem como reação primeira, né? Mas é isso, eu realmente vejo que por mais que a gente possa usar um bom exemplo, né, e pegar ali personagens que a gente tem um grande exemplo, eles podem ser muito mais distantes do que a gente imagina, né, e esses daí talvez até um pouquinho mais próximos àquilo que a gente pratica ou muitas vezes pensa, né, a gente tem que Sim, fazer esse exercício aí de autoanálise mesmo. sim. Ô, Erlan, tava pensando aqui, cara, sobre esse ponto aí mesmo que o Matheus levantou. Você não acha, cara, também que às vezes é uma pressão muito interna, sempre querer ficar buscando algo ético, moral, teológico na arte, assim? Vamos falar na cultura pop, né, já que é o tema. Porque uma das características da cultura pop é o entretenimento. Sim, Vou dar um exemplo que talvez que eu gosto, né, de consumir para me entreter, que não espero nada ético, espiritual, mas que eu não deixo nunca, porque eu para mim me faz bem. Eu curto futebol, cara, eu curto. ok. Então você vê a arte pela arte, assim, né? Talvez vai te inspirar a você fazer uma obra para a glória de Deus, né? Mas às vezes sempre ficar esperando algo ético, moral. Claro que o diálogo é bom, a cosmovisão cristã é válida sempre, né? Mas você costuma consumir assim arte pela arte, assim, sabe? Não esperando algo, nada que vai te trazer grandes reflexões teológicas e tal. Sim, sim. E, inclusive, eu preciso ser ético, né? Existem alguns criadores de conteúdo cristão que querem o tempo todo trazer reflexões sobre elementos cristãos teológicos em obras da cultura pop. Assim, minha obra não pretende fazer isso, tá? Esse livro aqui não pretende fazer isso. Eu pretendo falar sobre Deus a partir da revelação divina, a partir dos termos da revelação dele. Eventualmente, alguns criadores de conteúdo de cultura pop, algum diretor, algum escritor, um quadrinista,
enfim, algum estúdio, vai tocar em um tema que é muito caro para nós. Então, mas em alguns momentos não tem necessidade desse diálogo. Vou te dar um exemplo. Não tem por que eu trazer uma alegoria da Trindade ou falar sobre elementos teológicos vendo Tom e Jerry. Cara, é um gato que caça um rato. E o rato passa a perna nele. É isso. Ah, mas talvez... se aqui a gente quer problematizar alguma coisa, a gente pode problematizar o fato de aparecer, eventualmente, talvez seja a empregada da casa, que aparece só a canela dela, que é uma mulher negra que reclama com o Tom. Se a gente quiser problematizar alguma coisa, pode conversar sobre isso, sobre o tema da violência que é usada ali, uma marreta que é tacada na cabeça do Tom, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, na moral, é um gato que caça um rato. Tem um pica-pau que é malucão, bicho. Parece que ele tá endemoniado. Você sabe, né? Aquele antigo. Canela o grossa. De Polainas, né? O primeiro. E a fraqueza dele é botar sal no rabo dele, né? Botar sal na cauda, ele não consegue mais sair. O Andy Panda descobre isso. Cara, mas realmente... E ele fala especificamente, né? Eu sou o demônio... Ele fala uma parada assim, né? Eu sou o demônio particular, uma coisa assim. Naquele episódio do Rachador. Esse eu não vi, cara, sinceramente. Enfim, mas era uma expressão da década de 50, né? Enfim, tem muitos trocadilhos que se perdem, né? Por conta da tradução. Sabe, a gente olhar para Candy Crush e tentar encontrar elementos da teologia ali, é um joguinho de corrida no mundo de doce, velho. Acabou, é isso. Não tem muito mais o que fazer. Mas é claro, a gente pode usar um termo do Humberto Eco, né? Usar a superinterpretação. Existe a obra, por exemplo, tem aqui esse aqui, ó, esse aqui é um carregador de telefone. Ele serve para quê? Você colocar o cabo aqui, plugar na tomada e é isso. Se eu quiser usar esse carregador como um meio de alcançar um tema que realmente é sério, como o Paulo fala para que a gente não se embriague com vinho, mas que sejamos cheios do Espírito Santo, e falar que o celular ele vai ficar com a bateria, ele gasta a bateria, mas se você pluga o carregador na tomada, ele vai transferir aquela energia para o celular e a bateria vai ficar cheia. E é assim quando você ora, porque quando você ora, você pluga a sua tomada no reino de Deus e você fica cheio do Espírito Santo. Cara, eu acho brega, eu acho meio ridículo, mas é válido, tá? Ok, vamos embora. O carregador não foi feito para isso, para ser pregado sobre o Espírito Santo que enche o crente. Mas se eu quiser usar aquilo e usar de alguma forma, né, elegante, enfim, com respeito às limitações que a natureza tem para alcançar o que o reino de Deus tem, cara, tá valendo. Então, mesma coisa, se eu quiser usar o Tom e Jerry para alguma analogia, quiser usar o pica-pau, quiser usar algum elemento dos Vingadores, né, para isso, eu vou fazer o meia-culpa aqui, que eu já preguei uma vez um acampamento de adolescentes, dizendo que quando Jesus ele vai chamando os seus apóstolos, é que nem o Nick Fury convocando ali os Vingadores. Faço meia-culpa, já usei isso. Mas o ponto é, existe uma diferença entre ser um adorador e ser um dissecador. Nós, como adoradores, adoramos 24 horas por dia. Então, a gente, quer comais, quer bebais, né? 1 Coríntios 10, 31, passais tudo para a glória de Deus. Então, as mínimas coisas a gente faz, as coisas básicas a gente faz pela glória de Deus. Beleza. Então, estou vendo uma série, liguei aqui, Netflix, estou vendo aqui e tal, e eventualmente eu falei, cara, essa cena aqui tem um teor teológico, tem um tipo de redenção, tem temas que são caros, redenção, adoção, reconciliação, amor sacrificial, tudo isso toca o nosso ser como cristão e a gente fala, opa, isso aqui tem potencial, legal. Mas agora, o dissecador, ele fica assim, ó, cadê Jesus? Cadê? Nossa, onde está o Espírito Santo aqui? Onde está aqui a teologia? Talvez aqui nessa cena do Peaky Blinders, que o cara ele perdoou o irmão.
cara, é que nem Jacó e Esaú. Eu vou anotar isso aqui, cara. Eu acho isso um pouco forçação de barra, com todo respeito, tem muita gente que faz isso, tá? Dito isso, faça tudo para a glória de Deus. Quer fazer ou não fazer, quer dissecar ou não dissecar, faça para a glória de Deus, não faça para ter view, não faça para usar isso como moda, como elemento mesmo de hype, sabe? Faça para a glória de Deus, faça para alcançar pessoas de alguma forma, tocar pessoas, etc, sabe? Mas seja, mais do que isso, seja um cristão exemplar na vida real. Não só nas telas, não só na internet, não só com a cultura pop, mas com a cultura da vida real mesmo, do contrato com o nosso irmão, que é muito mais legal olhar teologicamente nossa vida e nossas ações, nossas decisões para a glória de Deus. Legal, Matheus. Eu sei que você Essa escreve. resposta... Matheus é um Oi. cara que escreve pergunta, Erlan. Então, assim, eu me sinto na responsabilidade de passar para ele fazer Boa. essa pergunta. Fala. Com essa resposta do Erlan, eu lembrei muito da parte que você escreve sobre nós sermos tradutores de cultura e de uma cultura traduzida. Isso muito me lembrou o trecho ali que você escreve o capítulo. É um trecho dentro do capítulo, né, que você fala Isso. a respeito disso também e traz muitos elementos aí em outro capítulo também, mas que são elementos que eu achei muito, muito interessantes mesmo para a gente colocar em prática, que é aquela coerência, convivência e conivência, né? A gente não Isso. pode ser simplesmente conivente com a coisa, mas a gente precisa ser muito coerente com aquilo que a gente está Isso. convivendo. Então, como que seria essa cultura traduzida e como que nós, enquanto cristãos, não ser somente esse dissecador, né? Eu também vejo o entretenimento como entretenimento muitas vezes. Até um pouco contracultural nessa nossa cultura da produtividade, né? Que a gente precisa até ver alguma coisa para fazer uma reflexão, para fazer um post, para fazer criador de conteúdo que vê aquilo, para fazer algo que vá visualizar, né? Causar views através daquilo e não simplesmente por consumir algo para um lazer, um entretenimento, enfim, coisas que sejam um pouquinho ali mais leve, mas que sejam de fato produzir algo. Eu preciso produzir algo, produzir. Então, até no meu horário de lazer, eu estou produzindo. Mas isso também encontra ali muito contato com aquilo que você falou sobre nós sermos também tradutores de cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que seria essa cultura traduzida, como que nós, enquanto cristãos, podemos ser esses tradutores de cultura e o que esses elementos da conivência, coerência e convivência podem aí se dialogar e a gente trazer e conseguir colocar em prática essa cultura traduzida, sermos esses tradutores de cultura que você coloca aí no livro. Eu vou tentar usar alguns exemplos e termos que eu não coloquei no livro, para não ficar, né, só um repeteco do que eu já escrevi. Aqui no nosso país, nós temos uma cultura fortíssima na dublagem. Sempre temos a versão brasileira Herbert Richards, ou versão brasileira Alamo. Era Gota Mágica São Paulo. Gota Mágica São Paulo, animes. Olha aí. Não, essa não, mas versão brasileira Herbert Richards, Alamo, essa daí faz parte também da minha infância até hoje, assistindo as São animações que eu mais consideradas gosto. uma Herbert das melhores Richards tá lá. dublagens do mundo, Sim. A dublagem brasileira é maravilhosa, maravilhosa. E o que a dublagem faz? Ela pega um texto e uma interpretação de uma língua e coloca em outra. Mas não apenas coloca ipsis literis, né? Não fala lá, sei lá, uma expressão que faz sentido para os Estados Unidos, eu não vou traduzir literalmente para cá, porque não vai fazer sentido para nós que estamos ouvindo. Inclusive, assim, tem até um movimento na nova dublagem de localização ou regionalização, que usa meme, usa alguns regionalismos, que eu acho um pouco derrubado, né? Do nada tá lá, você tá vendo um filme da Pixar e a mulher fala, não é brinquedo não. exatamente. Fica datado, fica um pouco zoado. Mas assim, o ponto é, toda tradução pega uma obra que foi construída em um idioma para um público que é fluente naquele idioma e transpõe para um outro público que tem outro idioma, outro conjunto de signos, conjunto de expressões, em conjunto de, inclusive, meios de pensar e culturas diferentes. E, assim,
até tem essa expressão, né, italiana, né, tradutor e traditore, né? O tradutor é um traidor porque em algum momento ele vai abrir mão daquilo que é caro para a sua língua de origem para colocar aquilo acessível para outra. O ponto Cristo é esse tradutor perfeito, eu ia falar Duolingo, mas Duolingo é ruim, né? Um Google Translator, né? Ele pega o reino de Deus e traduz isso de maneira corpórea, humana. E aí a gente consegue agora entender o que é santidade, não mais pelas metáforas, pelos ícones que eram traduzidos lá com o tabernáculo, com o querubim, as asas do querubim se tocando, com a arca da aliança, sabe? Com os elementos, a madeira de acácia, com a cortina. Esses elementos são representações visuais de algo que é transcendental, mas agora temos Jesus, que fala, olha, gente, é o seguinte, vocês ouviram o que foi falado, eu, porém, vos digo, é para fazer assim, tá bom? É isso aqui que eu quero, meu pai quer isso aqui, entendeu? Então, a gente olha para Jesus como esse tradutor. E a igreja hoje é essa tradutora do que as palavras de Cristo que ressoaram na Bíblia toda tem a dizer para o século XXI. Então, a gente hoje, nós como pastores, como tradutores, nós vamos olhar para o que a Bíblia fala, e quando eu vou falar sobre, sei lá, sobre mordomia, sobre a administração dos bens, não tinha tigrinho na época de Cristo. Não tinha, sei lá, bet. Até tinha, né, mais ou menos, né? O pessoal, enfim, né? Um pouquinho de aposta aí em luta, em eventos, né? Mas não nessa facilidade brutal que se tornou quase uma pandemia e de crise financeira que as pessoas têm. Quando a gente vai pregar sobre isso, eu vou usar princípios que foram utilizados nas escrituras e vou traduzir para o mundo real, para a realidade do mundo real, isso que a aplicação dentro da homilética exige, né? Que você pegue problemas, situações do cotidiano e use princípios eternos para lidar com elas. Toda essa introdução teológica é posta para falar sobre como a cultura pop traduz algumas demandas do seu próprio mundo. Então, para uma sociedade que está imersa numa crise de confiança, a gente tem músicas que falam sobre traição. A gente tem filmes que falam sobre o cara que é corno, sobre, sabe, elementos mesmo de traição, de adultério, sabe? Então, existe uma tradução, por exemplo, um exemplo que eu acho que eu cito no livro, a Billie Eilish canta sobre relacionamentos tóxicos, porque ela teve relacionamentos e ela colocou aquilo que ela viveu ela fez o caminho contrário, né? Ao invés de a gente, na igreja, que pega o texto e transporta para a realidade, ela pegou a realidade e transportou para um texto. No caso, um texto musicado, que é a música. Então, ela fala lá de um exemplo que ela namorou com o cara tratava ela mal, o cara fazia gaslighting, falava mal dela, enfim, expunha ela publicamente, tal, fez ela odiar a cidade, enfim, e ela canta sobre isso de uma maneira que ela põe a alma dela para fora. Essa é uma forma de tradução de uma realidade da sociedade para arte, para música. Então, o Tarantino pega a sede de vingança que a gente tem e transporta para o filme. A gente fala, pô, o Hitler fez o que fez, matou pra caramba, e no final ele se suicida? Não. Eu vou pegar o Bastardos Inglórios e vou botar lá o Brad Pitt e a galera metralhando a cara dele, para que a gente possa ficar, cara, aí sim, beleza. A gente teve nossa vingança contra um cara malvado. Entendeu? Então, assim, a cultura faz isso, pega elementos que são latentes na sociedade e transporta para a arte. E a gente olha isso, o próprio Picasso, vê a diferença dos quadros dele na juventude para os quadros dele na velhice. Na juventude, ele era um cara impressionista, um cara pontilhista, que fazia quadros lindíssimos. Ele vai na velhice já mais maduro e querendo transpor uma mensagem de caos naquela Espanha onde ele vivia, e vê gente deformada, aquele caos que Guernica é o quadro, por exemplo. Então, assim, essa tradução exige um tipo de cuidado
para que nós, como cristãos, não olhemos para aquilo como uma normalização. Normalização do pecado, normalização da opressão, normalização dos problemas sociais que estão afligindo a sociedade, e os artistas estão colocando em tela, e a gente fala assim, ah, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo, não. O que é isso mesmo é o que a Bíblia diz. Então a gente tem que ter esse cuidado de estar consumindo constantemente, alimentado pela palavra de Deus, bem doutrinado, bem discipulado, para que a gente olhe uma peça da literatura. Vou dar um exemplo, claro. Minha filha, ela lê romances, livros, né? Então ela gosta, né? Ecos de borboleta, Sons de Ferrugem, Ecos de Borboleta, ela está lendo agora. Mas ela lê também livros não cristãos, né? De romance. E, eventualmente, alguma autora normaliza o fato de que duas pessoas que começaram a namorar, elas vão para a cama. Está normalizado. Isso é ponto pacífico na sociedade. A intimidade sexual posta antes do casamento. Isso está pacífico. Todo filme de comédia romântica tem isso. Toda obra de romance tem isso. A intimidade sexual antes do casamento. Então você coloca isso numa obra e você traduz o que está posto na sociedade como aceito numa literatura que está ok, é isso aí. Estou na Rover, na Land Rover do meu namorado e ele começa a desabotoar a minha blusa. Não, cara, não é normal, não pode ser aceito. Então a gente não pode normalizar esse tipo de situação que está traduzida. A gente lê a sociedade, olha para ela, vê os podres, vê os benefícios também, lê coisas muito legais, e temos o critério bíblico para poder julgar o bom e o mal. Sim, Maravilha. e você, complementando também, você muitas vezes traz aqueles termos que são perfis, né, e não é simplesmente ser o perfil do abstêmio, né, de se separar de tudo, como se aquele texto em que Jesus, né, ora para que Deus os livre do mal, não os roga para que os tire do mundo, mas que os Isso. livres do mal, né. Então, não é simplesmente se separar ou um escapismo da cultura, e você se fecha em algo, você não consome nada por conta disso. A gente já está num mundo que está totalmente caído, se a gente for verificar por esse lado também. E Sim. nem simplesmente aceitar aquilo como se fosse algo comum e se tornar conivente, até mesmo omisso com a tua própria fé naquilo que você está vendo. Então, só mais um comentário também a respeito disso, porque é uma postura muito cara, muito preciosa para Sim. nós que somos cristãos e que gostamos também muito de cultura pop, né, e consumimos ela também como Uhum. entretenimento, mas sem deixar de lado a nossa postura cristã, nossa ética cristã e essa maturidade que envolve tudo que a gente consome. É isso mesmo. Bom, gente, eu ia entrar agora na seara da música, mas, o tempo está avançado já. Eu acho que eu vou reduzir bastante o conteúdo musical. Eu ia falar de Elvis Presley, que é um cara bem ambíguo também, que já teve uma vida voltada ao gospel, ao mercado gospel, mas também foi fruto e talvez o percussor, da cultura pop na música. Eu gosto muito de rock, eu acho que o Elvis tem uma qualidade musical, considerável. Acho que ele foi muito importante para toda a história da música. Mas, sinceramente, eu vou deixar isso para outro episódio. Vou adiantar aqui, vou deixar esse gostinho aí no ar e tal. Eu vou criar um episódio só para falar sobre música e tal. Eu vou terminar da seguinte forma a minha pergunta, a minha participação. Eh, Diante do que o Matheus falou aí, né, sobre ser tradutor, né, da cultura e tal. Ô, Irlan, você não acha que nós cristãos, a gente está muito nessa posição, de consumidor, de tradutor, e aproveitando um cara que você citou lá no grupo, ó, tô pensando no grupo lá da ABC2 Artes que você Uhum. participa, porque a gente estudou esse cara que eu vou falar, Makoto Fujimura. Aham. Cuidado Cultural, ele escreveu, né, você citou lá no livro, esse livro, do Makoto, sobre o fomento, cara. A gente como produtores, pô, a gente só fica consumindo, só fica aí, tentando achar teologia na arte dos outros, o que a gente não faz? A gente não faz a nossa própria arte. Cadê os diretores cristãos em Hollywood? Cadê,
mais Marcos Almeida aí da vida, fazendo música de qualidade que atinge grandes públicos. E aí, o que você acha aí dessa posição nossa, assim, muito na defensiva e fazendo muito pouco? Eu estava pensando sobre isso. Uma vez me perguntaram isso, eu fui na Igreja Batista da Curuçá, no Rio de Janeiro, participar de um congresso lá de Cristo e Cultura, e ouvi essa pergunta mesmo. Existe uma barreira inicial já pro artista cristão, que é a barreira do pai e da mãe que fala que não vai para esse caminho não, que não dá dinheiro. A primeira barreira é essa, o desincentivo que o filho fala pro pai, eu quero ser músico. A primeira cara que o pai faz, no estereótipo mesmo, assim, a nível comum, poxa, não sei, meu filho, faz um direito primeiro, depois você vê se dá certo, vamos ver o que acontece aí, sabe? Então, assim, a pessoa quer fazer, ela passou no Enem, ela tem nota suficiente para fazer odontologia e cinema. Qual dos dois o pai ou a mãe vão escolher? É raro. Existe um desincentivo no nosso país, sobretudo, nas artes. Então já começa aí, né? Uma outra coisa é o estereótipo de que se você vai produzir arte, tem que colocar Deus nela. Tem que colocar, tem que fazer, vai cantar, tem que ser para Deus, tem que falar sobre Deus. É gospel. Vai fazer um filme, tem que ser cristão. Mas quando você é engenheiro, você não faz um prédio para. Você não faz só igreja. Você não faz só centros missionários. Você faz edifícios para qualquer corporação que te contratar, né? E ninguém está nem aí para isso. Então, assim, parece que só nas artes existe esse direcionamento, que, de novo, desincentiva as pessoas a uma produção laica, de qualidade, entendeu? Então, a pessoa que ela faz um dó com sétima maior, ele está fazendo um dó com sétima maior igualzinho o ímpio faz, entendeu? E aí? A gente tem esses preconceitos já dentro da igreja, tá? Uma outra coisa, existe esse mercado gospel que foi criado, que é ensimesmado, que ele é fechado, é uma massa de produtores cristãos que criam um cenário de subcultura, e é uma subcultura que ela é segura, ela não é do mundo, ela é aqui nossa. Então, existe a gravadora específica que vai lançar, só que ela vai lançar dentro de um estilo específico, vai lançar dentro de um nicho específico, vai ver, é claro, a questão do mercado, quantos seguidores você tem, é muito mais do que pegar o que o Elvis Presley era lá na década de 50, que cantava na igreja, e começa na igreja, né? Os grandes artistas começam na igreja, né? O Elvis Presley, Mariah Carey, Katy Perry, o U2, Bono, a galera do U2, entendeu? Essa galera a Whitney começa em canto congregacional. Então, assim, é difícil também falar sobre arte no Brasil, porque quando você está no meio artístico, existe uma tentação grande para você cair na devassidão, porque é um meio complicado mesmo moralmente. Então, realmente, é necessário ter cuidados para você não ir para as drogas, não ir para a devassidão moral, não ir para aquilo que existe, né? No deslumbre também com o dinheiro. E, de novo, é um mercado bem complicado, né? De você administrar. Como é que você, sendo cristão, vai cobrar 10 mil reais para estar no local, 40 mil reais para lá fazer para Deus? Isso também quebra essa pessoa. Pode falar. Pior que no Brasil tem acontecido o contrário. Os artistas têm entrado no mundo das drogas e se tornado crente depois. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Mas o crente mesmo, surge um problema na cabeça dele, que é o seguinte, cara, eu fui chamado para uma igreja
e, cara, tem uma logística e tal, e é o meu sustento. Mas, ao mesmo tempo, o meu pastor me ensinou que eu estou fazendo para Deus, eu não posso cobrar. E, sabe? Então, assim, é cruel o que acontece com os artistas no meio cristão. Então, assim, não é orientado a lucro, mas eu preciso pagar o meu aluguel. Então, ao mesmo tempo, como que eu separo ministério de emprego, de trabalho? O trabalho precisa de remuneração. O ministério eu faço, eu não cobro. Eu vou dar um exemplo. Eu sou convidado para ir à igreja. Eu nunca preguei, nunca cobrei nada para pregar. Nunca, nunca, nunca. As pessoas, se quiserem, elas custeiam uma oferta, elas dão alguma ajuda de custo para transporte, combustível, etc., hospedagem, se quiserem, tá? Eu nunca vou cobrar nada, nada, nada. Deus me mate se eu falar, ó, eu tô tantos R$ 1.000 para poder estar na sua igreja. Nunca farei isso. Se quiser, se a igreja tiver condições, tá aqui uma oferta. Vamos embora. O músico é complicado ele fazer isso, né? O trabalho dele é esse. O trabalho dele, ele como banda, ele vai para um local, ele precisa do sustento. É diferente, né? Eu sou sustentado pela minha igreja, né? E pelo meu trabalho, eu faço trabalho part-time, né? Meio período. Enfim, mas o ponto esse é o primeiro ponto. Existem algumas barreiras já para o produtor de arte cristão. A segunda barreira que eu colocaria é o fato de que a igreja exige dessa pessoa que ela produza um panfleto evangelístico. Assim como a igreja faz lá um papelzinho, tá aqui, ó, e vai na praça e entrega o papel para a pessoa, então ela faz um post no Instagram convidando para vir para a igreja, o artista, o cineasta, o artista de teatro, o músico, é exigido dele também que ele crie panfletos para levar pessoas para Jesus. Ele não pode ser. O João Alexandre, por exemplo, tem uma música que homenageia Minas Gerais. Ela não fala nada sobre Cristo. Espírito Nada. Santo, Bahia também. Então, assim, é linda, 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 linda. É um louvor à cidade, ao Estado. Maravilhoso. E não há necessidade de falar que Cristo fez a cidade, Cristo fez a terra, fez os morros e tal, tal. A gente sabe disso, mas quando eu faço uma homenagem, minha esposa fez aniversário agora em agosto, a gente fez uma música para ela. Eu não lembro de ter colocado nada falando que Jesus criou, que Deus fez alguma coisa, o Espírito Santo habita nela. Olha, eu sei disso, mas eu estava ali louvando minha esposa. As pessoas têm essa dificuldade de louvar aquilo que não é Deus, sendo que é legítimo, legítimo. Louvar o amor, louvar é elogiar, literalmente. É você falar bem sobre elementos que Deus criou. E a gente pode falar bem sobre isso, fazer críticas sociais, denúncias sociais. É bom que se faça, é bom que ocorra isso. Só que isso não é visto como algo bom na boca de um cristão, ou pregando, ou falando isso, entendeu? Então assim, cadê os Makoto Fujimura do Brasil? Cadê os produtores? Estão sendo esmagados pela própria igreja. Não. Esmagados. Forte, forte. Entenderam o Caipe errado. Na verdade, zoeira. 70% dos crentes brasileiros nem sabem quem é Caipe. Isso é verdade. 70 acho que é muito, acho que é pouco, acho que é um pouco mais. Ô, Matheus, eu vou deixar o Erlan fazer as considerações finais aí. Erlan, obrigado, cara, por essa exposição, né? Por estar de coração. Eu vi que você estava de coração bem aberto aí, você estava sendo sempre você mesmo. Eu sei que você está numa posição aí de pastor. A gente não quis te complicar em nada aqui, pelo amor de Que Deus. isso. Eu também estou aqui na posição de agradecimento mesmo. Foi muito interessante. Eu lembro quando eu li o livro pela primeira vez, eu comentei ali no grupo que o livro foi como um abraço a nós cristãos nerds que amamos cultura pop. E esse papo também descontraído, profundo, importante, muito interessante, foi muito bacana. Eu também estou aqui para agradecer mesmo, que essa conversa foi muito legal. Possa abençoar muitas pessoas também, muita gente que gosta de cultura pop, se relaciona com isso, possa aprender um pouquinho mais. Rapaz, já imaginou ser pastor e especialista nesse tema? Ganha garotada na igreja, né, cara? Fácil. E curioso, né? Na nossa igreja existe um pastor de jovens que é o pastor Mateus, e enfim, eu sou o pastor mais da
é mais de idosos, eu cuido mais de outra área. Deixa os adolescentes para quem tem energia. A minha energia eu escrevo, eu falo e tal, mas exige um comprometimento e uma energia muito grande que eu já tô caminhando para o final. Maravilha. Quer falar mais alguma coisa então, Erlan? Só para a gente encerrar aqui. Nem que Cara, seja uma bênção pastoral aí. eu tenho só a agradecer, tá? Esse Raiol Podcast tem muito potencial, assim, vocês são demais. Eu gosto muito do conteúdo de vocês. Estou muito feliz, muito lisonjeado de ter sido convidado. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente, quando fala sobre cultura pop, fala sobre histórias. Seja uma história em quadrinhos, história no teatro, num filme, até storytelling de uma música, né? Você pega a Miley Cyrus, ela canta aquela Party in USA, ela tá contando a história dela, de como ela foi para a indústria, como ela foi para lá, ficou deslumbrada, tal, tal. É uma história, sempre é uma história. E nós, cristãos, nos guiamos através de uma história também. Existe uma história que começou a ser criada, começou a ser contada dizendo que no princípio criou Deus céus e terra. E ela termina, depois de milhares de páginas, ela termina com um novo céu, uma nova terra sendo criada, sabe? Então, assim, é um gancho para uma vida que a gente não sabe o que vai acontecer lá, mas a gente quer estar lá. A gente quer, porque a gente tem local que a gente vai, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que as pessoas que estarão lá são muito legais. E assim, o anfitrião da festa para a qual a gente foi convidado é o próprio Cristo. E ele é legal demais. Eu quero estar lá com ele, estaremos lá com ele, estaremos juntos nessa festa, nesse encontro com o nosso Criador, e vai ser legal demais. Essa história que passou por altos e baixos, mais baixos que altos, para falar bem a verdade, o baixo do pecado, né, a destruição que a gente causou enquanto ser humano, mas o Criador resgatou por amor, nos redimiu, nos deu uma nova vida, e a gente vai viver uma nova vida lá. Enquanto esse dia não chega, a gente está aqui para anunciar essa história para pessoas, para conviver com novas histórias que as pessoas contam também nos filmes, nos livros, nas histórias. Cara, que história legal, que exercício legal. Eu li um quadrinho esse ano, Why the Last Man, Y, o Último Homem. Que história legal, assim, claro, é uma distopia, né? Todos os homens do mundo morrem, só as mulheres sobrevivem. Aí tem um cara que é o Yori, que ele é o último que sobrevive. Muito legal a história, um exercício, né, tal. Eu li aquilo, achei legal, tal, ok. Mas nossa história, ela é mais divertida, mais legal. E por quê? Porque ela é real. É uma história real. Cristo um dia voltará para nos mostrar o epílogo dessa história. A gente vai viver novas histórias pela eternidade. Eu quero estar lá com vocês. Vejo vocês lá. Amém. Amém. E continuamos a história aqui. Até a volta de Cristo. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Oi, Erlan, sensacional, cara. Sem palavras.